Carlos Alessandro, eu sou o criador do canal Espiritualidade Astral, eu sou um projetor astral e eu queria ter um bate-papo com vocês agora, espiritual. Eu queria falar um pouquinho de Jesus, né, e de como a gente tenta fazer uma caminhada com Cristo, como a gente faz essa jornada com Cristo, né. Essa é a minha visão que eu vou tentar passar para vocês, uma visão de projetor astral, tá bom? Para quem não sabe o que é isso, mais para frente eu vou fazer outros vídeos explicando o que é a projeção astral, ensinando mais ou menos como funciona. Mas hoje eu queria falar mais de Cristo. Essa noite eu tive uma experiência muito forte fora do corpo, né? E me veio algumas reflexões e eu queria compartilhar isso com vocês. E esse é o nosso primeiro vídeo. Se você está assistindo, se essas palavras forem fazer sentido para você, se essas palavras ajudarem você de alguma maneira, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar também as pessoas a expandir mais a consciência e a tentar, né, a buscar mais Cristo na vida, buscar mais o amor de Deus, buscar tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. E eu quero compartilhar uma chave muito importante, né, nessa nossa caminhada de fé, nessa nossa caminhada de Cristo, que são o poder das nossas escolhas. Eu escrevi algumas coisinhas aqui e eu vou compartilhar isso com vocês. Bem, acho que antes de falarmos de ser um ser crístico, de tentar sempre estar em um estado crístico, de tentarmos ser o reflexo de Cristo, né? Tem tudo a ver com as nossas escolhas, porque você vai precisar escolher. Antes de você entrar em uma caminhada de fé, você vai precisar escolher algumas coisas na sua jornada. Você vai precisar escolher os seus conselheiros, você vai precisar escolher os seus combustíveis, você vai precisar escolher quais serão os seus próximos passos, você vai precisar escolher qual guerra vale a pena se lutar, você vai precisar escolher quais portas precisam ser abertas, né? Você vai precisar escolher o que te mantém de pé, quem te justifica, você vai precisar escolher quem provém dentro da sua casa, você vai precisar escolher tudo. E é sobre isso que eu quero falar, do poder das nossas escolhas. Em Hebreu 12 é um texto muito legal, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês e dar uma lida nesse texto. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto é que está dizendo que Cristo, né, que pela alegria que lhe fora proposta, ele enfrentou a vergonha, a dor, a humilhação, a oposição. E a grande verdade é que o que manteve Jesus de pé é que ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É de olhar para você e ver que todos os seus pecados, todos os seus erros, não pôde roubá-lo você dele. É olhar para você e saber que a sua família foi restaurada, porque o poder daquele sacrifício que ele fez na cruz para te livrar da morte tem poder, tem muito poder. E às vezes estamos destinados, às vezes estamos desistindo de propósitos que Deus tem para nós, porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. Porque se Deus me prometeu uma família, entenda isso, em nome de Jesus, não é a primeira crise no meu casamento que vai fazer me jogar tudo para fora. Se Deus me prometeu que vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias, não é a primeira empresa minha que vai falir, que vai fazer com que eu desista do que Deus me prometeu dali em frente. Eu não estou falando de coisas que eu acredito apenas, eu estou falando de coisas que eu vivo no meu dia a dia e na minha vida. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando tudo está prestes a desmoronar. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando você está passando alguma dificuldade e precisa da ajuda dos outros. Eu sei o que é Deus chegar e ser a sua última possibilidade das coisas, a última chance da sua última esperança. Mas sabe o que é interessante? É que Deus não precisa ser a última e nem a sua primeira opção.
Se Deus é o que te mantém de pé, nada é capaz de abater você. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de paralisar você. Mas existe um processo durante essa caminhada, né? Só que a gente está focado na dor do processo e esquece da alegria que fora proposta para a gente. Ei, Jesus tem uma promessa para nós e nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos alguém que é nosso Pai. Nós temos a genética de um Deus que criou todas as coisas em nós e Ele está falando, por que uma tempestade financeira abate alguém que é filho daquele que criou tudo e todas as coisas? Sabe, algum tempo atrás eu venho meditando do porquê nós estamos tão ansiosos para as coisas. E é algo que tem chamado bastante a minha atenção dentro de mim. Ansiedade e medo, os controles emocionais, porque a gente tem ficado tão aflito com isso. E sabe de uma coisa que Deus falou para mim? Sabe, Alessandro? Você está tão ansioso porque você está focado naquilo que você não tem controle. Você está focado naquilo que você não tem controle e está negligenciando o que eu te dei controle, o que eu te dei governo. Quantos estão preocupados com o tanto que ganham por mês de trabalho, mas nem sempre se preocupam o quão generosos são na hora de fazer uma caridade ou de uma oferta? Quantos estão preocupados com a violência no mundo de uma forma macro, mas estão negligenciando o amor e a criação dos seus filhos dentro de casa? Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está preocupado para onde a nossa casa está indo? Vamos ser sinceros, né? Quantas vezes em um noticiário falando que algo está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que o que está acontecendo dentro da nossa casa? E a gente não está nem percebendo isso. A gente precisa entender que Deus estabeleceu para nós governo e autoridade daquilo que Ele nos deu. Deus está dizendo, cuida daquilo que eu te dei, que o restante eu cuido. Deixa eu ser o Deus na sua vida. Cuida do seu sacerdócio, cuida da sua liberdade, cuida da sua liberalidade, cuida da sua generosidade, cuida dos teus filhos, cuida da sua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Mas Deus cuida da tua empresa e alguns falam, mas Deus, estão dizendo que o Brasil está a ponto de uma crise financeira. Tá bom, mas se eu for a tua esperança, a tua provisão não vem de um mercado financeiro, não vem de um novo presidente, a tua provisão vem de um Deus que fez os céus e a terra. E é isso que você precisa lembrar. Faz sentido minhas palavras para alguém que está escutando isso? Eu queria compartilhar com vocês esses dois ciclos, né? O ciclo da preocupação e é exatamente daquilo que a gente tem governo. Os nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos negócios e tem aquele também o todo macro, né? No macro tem a violência, a crise financeira, os mercados, a política. Às vezes a gente está olhando para o macro e está negligenciando aquilo que Deus deu para a gente. Entenda isso, cara, em nome de Jesus. E ao longo da sua jornada de fé com Cristo, você vai precisar escolher se Jesus para você é importante ou suficiente. E por mais que as duas coisas pareçam quase a mesma coisa, elas são completamente diferentes. Porque Jesus ser importante, isso já faz parte de 99% de todos os cristãos, né? Mas o que muda de fato a história de alguém é quando a gente tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca ele no lugar de suficiência. Jesus não é mais um nome. Jesus agora se tornou um único nome. Jesus agora se tornou a nossa esperança. Jesus agora se tornou tudo em nossa vida. Jesus não é mais uma opção de socorro quando algo de ruim chega para mim. Jesus é minha única opção quando algo de ruim vem para mim. Porque
é Ele quem provê todas as minhas necessidades, porque é Ele quem semeia, é Ele quem me dá uma unção criativa para as coisas, para enxergar o que ninguém mais está enxergando, para ter sonhos que ninguém mais está tendo, para criar algo que ninguém está mais criando. A gente precisa definir se Jesus vai ter um lugar de importância na nossa vida ou de suficiência. Teve uma vez em que eu li, não lembro em que lugar, não me recordo, que é onde foi bem impactante essa frase. Isso realmente é verdade. Tanto é que na minha juventude eu não segui a Cristo por conta disso. Mas o motivo do evangelho fracassar muitas vezes é porque a gente não parece com Cristo que a gente professa, né? Esse aqui é um exemplo clássico disso. A gente fala para as pessoas que Jesus é suficiente, mas quando vem a primeira crise financeira, a gente se sente abatido, a gente começa a se esmorecer na fé. Vejo muita gente nas redes sociais dizendo que Jesus é bom, Jesus é suficiente, que ama Jesus, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamento negativo, para pensamentos de morte, e começa a questionar a sua fé. Cara, quando a gente declara para o mundo inteiro que Jesus é suficiente, a gente está dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, tá bom? Porque o meu vazio já foi preenchido por Ele. Sabe um detalhe muito importante no encontro de Jesus e Marta? É que poucas pessoas percebem, até um tempo atrás também eu não tinha percebido isso, é que quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto. O povo está todo desesperado, alguns estão chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes, outros chorando a morte. E a Bíblia diz que quando Jesus chega e Marta se aproxima dele, está lá em João 11:21, Marta diz para Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que lhe pedires, tudo que pedires. Então Jesus vira para ela e diz: Ei Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta diz para ele: Eu sei, Jesus, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. Aí Jesus fala para ela: Não, Marta, você não está entendendo. O seu irmão vai ressuscitar agora. Sabe, um detalhe interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus lá no passado. Ela chega para Jesus e fala: Ei Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Marta pega e joga Jesus em um tempo que não existe mais. E joga ele no futuro também. E diz: Eu sei, Jesus, no último dia da ressurreição, meu irmão vai voltar. Agora ela pega e joga Jesus no tempo que ainda nem chegou. E Jesus está falando: Marta, você ainda não entendeu. Eu não só vim para trazer sentido para o seu passado, esperança para o seu futuro, mas eu vim para mudar a sua história hoje, Marta. A ressurreição chegou agora na tua casa e a ressurreição chegou agora na tua vida também, cara. Creia isso, entenda isso, cara. Quando você tem Jesus de suficiência para a sua vida, você já tem tudo, entendeu? Não adianta se jogar Jesus para o passado, para o futuro. Você tem que colocar Jesus no agora, porque é só isso que você tem. Você só tem o agora, você só tem o presente. E o que isso tem a ver com a nossa história, né? É que a gente muitas vezes está falando: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz. E Jesus está falando: Ei, para de me colocar em um tempo onde não existe mais e olha para aquilo que existe hoje. Eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destino, eu continuo curando enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo fazendo tudo hoje. Durante a nossa jornada de fé, a gente precisa escolher se Jesus é suficiente para a gente ou se Jesus é só alguém importante. E é esse recado que eu queria dar. São essas as palavras que eu separei para falar nesse nosso primeiro vídeo. E eu quero que você entenda, cara. Às vezes muitas pessoas, pelo menos do meu convívio, não gostam de falar de Deus
não gostam de falar de Jesus porque se sentem culpadas pelo seu estilo de vida. Cara, entende uma coisa, Jesus, ele não quer mudar seu estilo de vida, ele não quer saber se você bebe, se você fuma, isso são apenas detalhes, mas Jesus quer mudar a sua essência, Jesus quer tocar na sua alma, Jesus quer colocar a sua essência de amor. Então tenta ser uma pessoa mais amorosa, tenta ver melhor as coisas do mundo e tenta fazer escolhas certas. Porque como eu disse, você vai precisar escolher tudo. Se você realmente é um seguidor de Jesus, você vai escolher tudo, até os pensamentos que chegam para você. Tem mais uma coisinha aqui que eu notei, bem na hora que, pela minha experiência que eu tive hoje fora do corpo, foi bem legal, as palavras que veio até mim, a espiritualidade ajudando sempre a gente, né? Que eu tava meio perdido fora do corpo hoje, meio que angustiado com muita coisa, me lamentando por certas coisas que já aconteceram, né? E então veio um ser de luz, cara, e cara, foi incrível. E eu queria escrever, queria compartilhar, né, essa última texto aqui com vocês. Espero que vocês entendam a profundidade disso. E quando senti a presença de Deus em minha vida, pude perceber que Ele sempre esteve comigo, desde o início até a eternidade, pois ali, lá no fundo da minha alma, conseguia escutá-lo bem baixinho dizendo: me deixe entrar, eu quero lhe curar. Mas eu não conseguia compreendê-lo tão baixo em minha vida. Afinal de contas, eu não tinha como prioridade ou suficiente para mim. Eu não tinha ele como um elemento principal da música da minha vida. O seu timbre não se encaixava no meu modo de ser, no lugar da música, pois os instrumentos e os elementos que eu já havia colocado nessa canção, nessa orquestra que eu mesmo compus, e achava que Deus jamais escutaria a minha canção, as minhas orações, jamais ouviria isso, o timbre do meu viver. Foi quando finalmente um dia todos os elementos e instrumentos se desgastaram com o tempo, pois o seu som era tão grotesco que se colidiram e explodindo, causando assim o efeito do silêncio. Assim então, pude ouvir a sua voz aqui dentro de mim me dizendo: filho, eu estou aqui, não tenha medo. Sempre escutei as suas orações, eu escuto a sua dor em sua alma. Eu precisava que você me escutasse para que a sua casa seja limpa e renovada, purificada, e limpar a sua casa de dentro para fora, a casa onde eu pretendo habitar. Então eu disse: Senhor, Senhor, por que o Senhor não me escutou antes? Então ele me respondeu: eu sempre te chamei, mas você nunca me ouvia. A sua música de vida me impedia de deixar que você escutasse a minha voz. Mas não temas mais, o Maestro chegou. E esse é o recadinho que eu tenho para dar para vocês. Seja lá o que vocês estiverem passando, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, seja lá qual for o seu problema, cara. Lógico, há dias ruins, sempre haverá dias ruins, mas é nesses dias ruins onde que você tem que clamar mais ainda a atenção de Deus. Chama a atenção dele, ajoelhe, ore, fique quanto tempo for conversando com ele, mas não desista da sua vida, certo? Esse é o Espiritualidade Astral. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. E o próximo vídeo eu vou tentar falar de fé. Vamos ver o que Deus traz aí para o nosso coração para falar para vocês. E é isso aí. Falou!